Muito obrigado a todos que estão acompanhando o Maximídia. O nosso primeiro convidado que está aqui comigo é o Alexandre Gama. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui ao vivo conosco, Alexandre. Obrigado a vocês, um prazer estar aqui. Acho até obrigatório estar aqui, porque a pauta realmente precisa ser discutida profundamente, né? Alexandre, na virada do século, você começou um negócio que foi um dos negócios de crescimento mais rápido que o mercado brasileiro vivenciou nessas últimas décadas. E agora, há mais ou menos um ano e pouco, você começou um novo negócio. Eu queria começar essa nossa conversa justamente sabendo de você o que você fez a partir de 99 com a Neo Gama que você não fará agora a partir de 2019 com a sua nova empresa. Quando eu criei a Neo Gama, que foi na virada do século, de 99 para 2000, né? Foi um momento emblemático por várias razões. Eu acredito muito que as empresas têm que ser filhas do seu tempo, né? Você tem que ser nativo do contexto que você está sendo gerado. E ali, todo o compromisso da Neo Gama era realmente com o novo, né? Inclusive até o nome, o prefixo Neo, quem era meu sócio? Meu sócio era a vontade de fazer as coisas novas, né? Que compunham o nome da agência. Era um compromisso público com essa missão. Ali eu já achava que o conceito expandido de publicidade era o que necessariamente estava começando a ser mais importante, da publicidade para a comunicação de uma maneira mais ampla. E ali a gente já começou a incorporar várias ferramentas e disciplinas que não eram só a publicidade no modelo da Neo Gama, e oferecer isso para o mercado. A gente chegou aí até ao entendimento mais profundo do varejo, e colocar a disciplina varejo como uma disciplina dentro da comunicação que seria interessante para os anunciantes e para as marcas. Eu senti que a gente estava fazendo isso no momento certo. Eu não sou a favor, e essa é uma posição pessoal, e eu não gostaria de ver uma empresa que eu criei, e principalmente talvez carregando ainda o meu nome, andando pelo mercado, se tornando outra coisa. Ou talvez até outra coisa talvez muito diferente da proposta inicial e das crenças iniciais. O nosso mercado tem várias empresas com essa situação, onde elas têm a marca do que elas foram, mas elas não têm mais o comportamento do que elas foram. Elas são outras empresas. E eu nunca gostei dessa desconexão entre o DNA e as empresas que são compradas e transformadas em outras empresas, e mantém apenas a marca como um chamariz, uma coisa importante ali na porta. Eu sempre achei que da porta para dentro era muito importante, e se da porta para dentro não tivesse fazendo sentido com o nome da porta para fora, estava na hora de fazer outra empresa. Então, quando a gente vendeu a Neo Gama e a BB-8, que era a principal agência inglesa, eu diria, a principal agência, talvez, no mundo naquele momento, a agência mais criativa do mundo, era a BB-8 inglesa, nós vimos que aquele ciclo estava cumprido. Uma coisa que eu ouvi falar daqui como se fosse uma coisa nova hoje, nós criamos na ZEG, a BB-8 criou com a ZEG em 2005, 2006, e criou várias marcas e vários produtos em parceria com empresas que ou eram clientes da agência de comunicação ou que eram empresas do mercado. Então a gente já vinha tentando buscar um modelo que acompanhasse o que estava acontecendo no mercado. Quando a gente vendeu definitivamente, eu fiquei muito aliviado com a decisão vamos dizer assim, do nome Neo Gama não estar mais sendo aplicado a uma outra empresa, a uma outra entidade. E isso me deixou, inclusive, muito mais tranquilo para fazer aquilo que eu vinha estudando há 2, 3 anos atrás, depois da venda, né? Porque a gente vendeu em 2012 e eu fiquei até 2017. Todo o período contratual de earn-out, todas as obrigações, quando eu assumi a BB na Inglaterra e voltei. Então, aquela parte eu fechei, e aí eu podia estar livre para fazer isso. E o que mais foi importante para mim nessa decisão foi a convicção de que, nesse contexto atual do universo da comunicação, com toda a complexidade que a gente vem vivenciando, e eu como empresário, eu não era só um executivo, eu tinha a responsabilidade com a empresa, né? Então eu precisava olhar o contexto, eu precisava ter a visão. Eu fiquei nitidamente convencido de que a palavra de ordem ali era independência. Só realmente é possível criar um novo com independência.
que eu acho muito difícil que venha de um grupo de comunicação. Um pouco inviável para as grandes holdings hoje em dia. Porque você tem... O grupo de comunicação tem compromisso com a sua própria estratégia e os executivos que comandam as empresas desse grupo, eles têm que estar, obviamente, comprometidos com a estratégia. Mesmo que atue localmente, no fim das contas, e eu fui do board da Publicis e de outras empresas também, a gente via isso, a estratégia global mandava na estratégia local. E faz sentido que seja assim de dentro de uma empresa global, principalmente uma public company, como os grupos de comunicação. Então, quando eu criei o meu projeto, chamado Innov Nation, a primeira convicção foi a necessidade total de independência. A segunda foi, obviamente, começar algo que não precisasse ser reformado, né? Eu digo sempre que eu aprendi isso da construção civil, que é muito mais barato e eficiente construir do que reformar. E aí, então, eu precisava criar alguma coisa do zero, baseado na observação. E isso foi criado, baseado também no terceiro ponto, que existia uma certa arrogância, que ainda existe hoje em dia, do mercado de agências, de achar que uma agência é a resposta para o todo da comunicação. E as agências atuais, que foram criadas no século passado, inclusive, isso não é uma expressão, né? As agências, muitas das que estão aí, foram criadas no século passado, por que pareça. Elas têm um compromisso com esse século passado. E por mais que elas tentem se adaptar, o que é legítimo, novamente, reformar é mais complicado que construir. E com a Innov Nation, eu entendi o seguinte, que uma agência nunca poderia dar todas as respostas, né? Embora muitas estejam tentando. Essa solução tinha que ser, assim como existe uma complexidade na demanda do mercado por parte das empresas e da comunicação, precisa ter uma complexidade de resposta, mas com profundidade e expertise em cada assunto. Por exemplo, o design thinking hoje é parte integrante da problemática de comunicação. O conteúdo não é uma ferramenta, uma disciplina que pode estar idealmente da melhor maneira dentro de uma agência de propaganda. E a propaganda em si, a publicidade em si, tem o seu pedaço nessa história, porque tem todo um lado de estratégia e de, vamos dizer, criatividade aplicada àquela disciplina, que ainda tem um determinado valor na equação como um todo. Então, a Innov Nation, do lado da comunicação, ela é um composto de empresas que entregam essas disciplinas com profundidade, mas entregam integradamente e com curadoria, né? Deixa eu pegar uma carona na palavra criatividade que você citou aí, que é o nome dessa nossa trilha, né? O Maximídia, esse ano, está dividido em 9 trilhas. Essa nossa trilha da 13h é a trilha da criatividade. Você é um profissional de negócio, um empresário que tem sua origem na criatividade. O que o significado dessa palavra mudou para o mercado de comunicação de quando você estava lá nas agências de publicidade do século passado, na Young Rubicon, no comecinho da Almap, BBDO, lançando a sua própria empresa, Anel Gama, e o que representa a criatividade hoje? A criatividade que a gente via até, vamos dizer, 2010, ela era mais fortemente expressada pela criatividade no mundo da comunicação, né? Pela criatividade que estava dentro das agências. Portanto, tinha uma série de disciplinas, como a redação, a direção de arte, a capacidade de produzir conteúdo visual de uma determinada forma que atendesse à demanda de comerciais na TV, muito específica. E isso hoje é muito menor. Essa criatividade, ela se atomizou. E esse lado da definição de criatividade, hoje, ele é muito pequeno. Inclusive perto da própria definição mais geral de criatividade, né? Hoje, criatividade, para mim, é um insumo, sempre foi um insumo, que pode ser aplicado em praticamente tudo, e deve ser aplicado em praticamente tudo, né? Não só na parte de comunicação. Por isso que eu falo muito mais em inovação. Eu acho que a criatividade é o oxigênio da inovação, e a inovação é a aplicação prática da criatividade, de uma maneira muito mais expandida. Então, hoje, por exemplo, vamos criar, como eu falei há pouco tempo aqui da ZEG, vamos criar um produto, tem uma empresa especializada em fazer isso, pode-se ter uma empresa especializada em fazer isso, em construir propriedade intelectual, criar propriedade intelectual, sem necessariamente ter uma relação cliente envolvida.
uma relação aí muito mais empreendedora. Tem muito do uso da criatividade neste caso, mas é de uma outra forma, né? Eu diria que os novos criativos estão, muitos deles, né, ligados hoje a áreas de tecnologia. Tem muita gente criativa em tecnologia. Existe a amarra da tecnologia como vamos dizer, uma ciência exata, que faz pensar que o pessoal de tecnologia não é necessariamente criativo, vem mais da área de exatas, então o lado do criativo sempre teve mais na área de humanas, mas essa divisão para mim hoje não existe. Eu vejo uma capacidade criativa muito grande hoje na indústria de tecnologia como um todo, né, que está permeando outras indústrias hoje. Por exemplo, a criatividade que a gente está agora observando na indústria de games, né, é uma aplicação da criatividade que vai começar a mudar o jogo dos games no mundo. Não estamos mais jogando game. Game virou uma linguagem, gamification. Ela pode ser usada inclusive em comunicação. Então eu vejo hoje, eu olho o mundo com a mente muito aberta. Eu penso muito mais na pergunta do que na resposta, né? E vejo que a aplicação de criatividade hoje é imensa, é uma oportunidade fantástica para alguém com perfil criativo como o meu, né? E a outra coisa que eu queria fazer uma distinção é a seguinte: eu nunca acreditei que a criatividade fosse um departamento. O meu ex-sócio, John Hegarty, dizia isso com muita propriedade, falava uma empresa criativa só é realmente criativa se for liderada por criatividade e por gente criativa. O que ele queria dizer com isso, na verdade, é o seguinte: a maioria das agências, que é uma palavra que eu hoje uso com dificuldade, tinha um departamento criativo. Mas eram poucas as agências onde a criatividade era muito mais que um departamento, ela era uma visão empresarial. Né? E eu continuo acreditando nisso. E ao construir o seu novo negócio, a Inovination, como você materializou ou compartimentalizou, não sei como é que você encara isso, a criatividade nas diversas frentes de negócios que você está atuando hoje em dia? Eu fui um pouco, obviamente eu construí meu plano de negócios, meu business plan, levando em conta coisas que eu tenho mais proximidade e afinidade, e tentando ampliar dentro dessas afinidades o máximo o meu escopo. Então, eu tive uma grande experiência na minha carreira inteira com a indústria automobilística, indiretamente por ter cuidado de 5 das maiores montadoras do Brasil como clientes. Então, eu tenho um investimento feito lá fora, na Inglaterra, numa empresa na área automobilística. A gente foi atrás, por exemplo, da área de telecomunicação. Então, nós temos um investimento numa empresa de telecomunicação que tem uma origem na Malásia, que trabalha com chips. E os chips serão cada vez mais uma coisa muito interessante, ou pelo menos a tecnologia de comunicação através do chip para o IoT, né, a internet das coisas. Então a gente tem um pé lá também. A gente tem um pé na área de entretenimento musical como conteúdo, porque eu sou de origem também músico e sempre vi a música como uma ferramenta muito maior que apenas o entretenimento da música. Eu acho que a música é uma linguagem. Eu acredito muito na música. Então eu tenho um pé lá também. A gente está investindo agora, aqui estou falando isso em primeira mão, numa empresa, uma nova empresa, uma startup de games na Inglaterra, que vai estar sendo lançada. Oficialmente ela já foi lançada para os investidores, mas vai estar sendo lançada até o final deste ano. E nós temos lá um investimento, e mais do que investimento, a gente colocou a capacidade da Inovination de ajudar a posicionar, criar a marca, a linguagem, a identidade visual, a estratégia de comunicação, visão, missão e valores. Foi um trabalho lindo, completo, como eu acho que pode ser o trabalho nessa nova fase de uma empresa que substitua o que são as agências, né? E que foi feito do comecinho e está sendo feito até o fim. Então, nós também estamos apostando no segmento de games. Game, para você ter uma ideia, vai fechar 2020. 2023, a previsão é que feche com mais de 200 bilhões de dólares em revenue. E um crescimento mais ou menos de 10% ano a ano. E eu acho que é uma nova maneira das pessoas dessa geração Z e os consumidores que estão vindo se engajarem com entretenimento, comunicação e marca. Então, eu acredito muito nas marcas terem uma estratégia dentro do gamification, né?
E a gente está olhando para isso. E aí eu pus um pé muito claro em Design Thinking. Nós temos uma empresa de design com um dos grandes designers brasileiros como o Red. Temos uma empresa de conteúdo, porque eu considero o conteúdo um coringa, que para mim é passível de aplicação em quase tudo que a gente faz em comunicação e fora. E temos uma empresa que eu reluto em chamar de agência, porque acho que essa denominação não cabe mais no papel de uma empresa como essa para os anunciantes. Mas nós temos uma empresa chamada Área G, que seria a coisa que eu mais aproximaria da definição de uma agência. Então, esse é o nosso hoje leque de atuação e como eu encaro ser nativo desse momento que a gente está vivendo. Você, na nomenclatura do seu novo negócio, da Innovination, meio que se apropriou desse termo inovação, né, que é um termo muito falado. Os executivos da publicidade, da comunicação, usam muito esse termo, mas, geralmente, a gente vê que fala-se mais do que se faz a inovação. Não é? Talvez no mercado de tecnologia isso seja mais palpável do que no mercado de comunicação. Qual é a avaliação que você faz hoje, olhando o mercado de comunicação, olhando as possibilidades para os seus novos negócios, do uso da inovação no mercado de comunicação? Olha, nesse momento, acho que a coisa mais importante que o mercado de comunicação poderia fazer por si mesmo eu não gosto de usar a palavra o prefixo re na frente das coisas, mas seria a reinvenção do seu modelo de serviço e negócio. Na verdade, eu acho que tem que fazer a invenção de um novo modelo de serviço e negócio, que é o que eu, de certa forma, do meu lado, independentemente, modestamente, estou tentando fazer. Eu acho que, por exemplo, no painel anterior, com todo respeito, em que a gente fala do futuro, falava-se do futuro da publicidade, como deve ser a agência da próxima década, eu não vi ali nenhuma agência, nem desta década. A gente viu essa discussão ser feita por empresas que foram todas criadas no período anterior do nosso negócio, do negócio da comunicação. Por mais que essas empresas já existentes olhem para o futuro, elas estão olhando para o futuro de dentro do seu passado. E com uma série de compromissos, naturalmente, tendo que ser respeitados e assumidos. Existia até uma discussão aqui sobre se a mídia era um problema, a agência trabalhar com a mídia no Brasil ou não. Eu concordo muito mais com a visão de que a mídia não é um problema, que é a visão do Pedro, do que a visão do outro rapaz da DPZ, que vê um problema na mídia fazer parte vamos dizer, das agências, né, ou da comunicação como um todo. É um assunto super delicado, mas só a dificuldade de lidar com esse assunto de dentro de um modelo de negócio anterior já diz tudo sobre isso. Né? Se você não tiver isento, se você não tiver zerado, se você não tiver realmente partido do zero para fazer o novo, você não fará o novo. Você acha que a agência do futuro não nasceu ainda, e se nasceu, ela é criancinha hoje em dia, ela é bebezinho? É que eu acho que essa é a pergunta errada. As premissas partem assim, eu acredito muito na pergunta. Eu sempre falo isso, posso até ser repetitivo, mas assim, eu acho que com o nível de informação que a gente hoje tem no mundo, a gente está cheio de resposta. O que a gente precisa achar são as perguntas. Uhum. Então, quando você pergunta qual é a agência do futuro, o futuro não é uma agência. Uhum. Então, quando você pergunta qual é a agência do futuro, há uma quem indução, vai substituí-la. Exatamente. Há uma indução do termo agência que faz a gente, obviamente, estreitar a visão do que pode ser. E ter uma miopia estratégica sobre o que pode ser. Então, eu não acho que o termo agência reflete o que está sendo necessário hoje, já hoje, muito menos no futuro. Se a gente for olhar para a palavra agência, e eu acredito no poder das palavras, agência representa um agente, alguém que agencia alguma coisa. Essa função, ela já não é a função prioritária no mercado da comunicação. Um intermediário seria. Tudo que a gente discute hoje na transformação digital, tudo que as empresas procuram, tudo que a internet propiciou, é a desintermediação das relações. E nós estamos falando de um futuro com uma agência.
existe uma contradição básica na origem do olhar, né? Então, eu não acho que o futuro comporta uma visão de agência. É um outro bicho. Eu acho até que é muito mais para um polvo, se for um bicho só. E eu acho que, para mim, essa é uma questão fundamental. Então, o que a inovação pode fazer por esse mercado? Nós temos que trazer gente que não tem um compromisso com o mercado, como ele existiu até agora, para pensar o que é o mercado. Eu passo até nessa questão por falar do modelo de negócio, né? Por exemplo, quando a gente fez a agência, a gente viu que a possibilidade de você se conectar com as mentes mais criativas hoje no mundo, ela é real. E é facilitada pelo que aconteceu com tecnologia e que o Covid nos obrigou a fazer. O Covid, que eu brinco muito com a sigla, né? O que é Covid para você? Eu falo assim, Covid é como operar virtual e interativamente distante. Né? É claro que é uma brincadeira com uma coisa séria, porque a doença é uma coisa séria, mas as consequências do Covid expuseram a necessidade e a possibilidade de a gente estar trabalhando e vivendo de uma outra maneira que já era possível. Só que a gente estava muito imbuído da inércia de trabalhar da mesma forma. Então, no meu caso, por exemplo, a gente criou a primeira agência 100% remota. Ela é muito mais importante como uma agência omnipresente, quer dizer, eu tanto posso estar 100% remoto, quanto posso estar no escritório, quanto posso estar em qualquer lugar. Me perguntaram outro dia, mas onde é o seu escritório? Eu falei assim, onde é que você quer que seja? Posso ser no seu celular? Ou você precisa de um escritório ou você precisa da tua solução, né? Então, eu acho que tudo isso passa por mexer com custos fixos, com modelo de operação e com aprender a fazer as coisas de outro jeito. Vamos considerar que a gente está num momento de transição, para o cenário que você está descrevendo, e a Covid aparece justamente nesse momento de transição. Quais são as consequências disso? Você imagina uma aceleração? Essas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Qual é o peso disso, você acha, para essas empresas já estabelecidas e para esse bicho-polvo que está chegando aí na frente? Obviamente, existem indústrias que não podem operar remotamente. Existem negócios que não podem. E esses, obviamente, negócios não têm que passar por uma transformação idiota que mataria o próprio negócio. Mas existe todo um espectro de business e negócios na indústria de serviço que pode. E que já estava, vamos dizer assim, sangrando, se esforçando, definhando para manter margem, tendo um custo operacional que já não era compatível com o que a receita, por remuneração de clientes, no caso de comunicação e agências, estava disposta a pagar. Isso tem a ver com o caminho que o mercado global seguiu de globalizar a indústria do serviço via essas grandes holdings? Não, eu acho que no caso das holdings, a estratégia de globalização foi a tentativa de criar uma escala na indústria de serviço. Como é que eu consigo, por exemplo, na indústria de bens e consumo, escala é um componente super importante da equação. Na indústria de serviço é muito difícil você construir escala, porque você depende de talento, de gente. Então, como é que você escala empresas de serviço, né? Principalmente em comunicação. O que os grupos perceberam, num contexto já não existente, mas que existia, foi que eu posso conseguir escala adquirindo o maior número possível de agências e empresas de comunicação. E eu consigo consolidar, mato algumas, mas consigo construir alguma escala no mercado que nunca conseguiu construir escala, porque era muito pulverizado. Então, eu acho que essa é uma estratégia de negócios diferente. Hoje, eu vejo que a pulverização ela é favorável ao modelo de comunicação. Quanto mais independentes as empresas forem, mais chance a gente vai ter de ver coisas novas surgindo. Isso implica numa volta, entre aspas, ao que o mercado brasileiro, por exemplo, já vivenciou no passado, de ter a empresa de dono, de ter o líder de fato e de direito mais próximo do negócio. Você acredita nesse caminho? Eu não acredito em voltas, né? Aquele negócio de volta para o futuro, né? Saudade só do futuro. Mas eu acho que a independência e o empreendedorismo agora
são uma grande resposta possível, e mais do que isso, eu acho que é uma grande oportunidade. Existe uma geração que não quer trabalhar, vindo aí, que não quer trabalhar para alguém. Existe uma geração vindo aí que não quer trabalhar em grandes empresas, grandes corporações, frias. Existe uma geração aí que não quer nem trabalhar por muito tempo, que aí já é uma outra questão para a gente falar, né? Olha, minhas filhas são absolutamente um laboratório para mim. 16 e 19 anos, né? Esse muito tempo seu se refere à jornada do dia, é isso? Não só. Não só. No que eu acho que, obviamente, a realidade é bem mais dura do que esse sonho, né? Mas eles vão descobrir. Mas só pode descobrir caminhando mesmo. Mas, assim, eu acho que o poder de ser independente e de gerar empresas fortemente independentes e fortemente inovadoras é o que eu acho que é a pedra de toque daqui para frente, sim. Eu não acho que a grande inovação virá das empresas que têm alguma coisa a preservar. E você acha que esse ponto de mudança está muito distante ainda? Porque nós estamos falando de uma nova realidade, de um momento de transição. É óbvio que, olhando o mercado brasileiro deste momento, como a gente se propõe, por exemplo, no Meia Mensagem, a olhar o que está acontecendo nesse momento, analisar e debater na medida do possível, as relações dos modelos antigos ainda estão estabelecidas, né? Nós temos, se a gente pensar em que lado está o dinheiro que financia o mercado, nos grandes anunciantes, eles ainda estão com as relações estabelecidas com as agências tradicionais, entre aspas. Você acha que esse ponto de mudança está muito distante? Depende do quê? Acho que a tua pergunta, eu gosto dela porque ela é extremamente realista. É verdade. Eu não gosto de falar de responsabilidade porque isso não é uma missão, né? O negócio é uma coisa dinâmica que envolve resolver problemas e gerar crescimento. Mas eu acho que os departamentos de marketing, as empresas de forma geral, eles também estão procurando. Eles não têm uma resposta. Eles já conhecem o contexto do problema, eles não sabem, na verdade, qual é a melhor resposta, mas eu acho que a gente precisa estar em condição de expor isso para o marketing. A gente precisa dar visibilidade a essas iniciativas. E eu acho que aí a gente vai conseguir fazer uma jornada de aprendizado, incorporação e mudança. Concordo com você. Essa realidade não está ainda acontecendo de forma mais visível. Ainda é uma minoria de empresas que aposta no modelo novo. Mas eu acho que essa tendência é de crescimento rápido. Acho que o marketing vai começar a ver o que o novo realmente é. Você falou aqui durante a nossa conversa sobre tecnologia, sobre games, que é o interesse mais recente em termos de investimento da sua iniciativa empresarial. Eu tenho visto muitas empresas que estão entrando mais no mercado de comunicação agora, vindas de um início mais de tecnologia, e o contrário também acontecendo, e descrevendo isso muito como um embate. Recentemente eu entrevistei uma pessoa que me descreveu exatamente isso, que como era difícil para ele, como gestor, aproximar as pessoas da tecnologia das pessoas da criatividade, por exemplo. Então, talvez a gente ainda esteja num momento em que isto é um embate. E, obviamente, no futuro talvez não seja isso. Como você analisa isso e como você acha que isso pode mudar, já que essas duas coisas podem ser indissociáveis já hoje e no futuro, então, nem se fala? Eu acho que é um embate. Acho que você tem razão. Principalmente para quem tem um conflito geracional que a gente não pode tirar dessa equação, né? Tem uma porção de gente, da área criativa, da indústria criativa, com conceitos de criatividade passados. E que talvez tenha ou preguiça ou dificuldade de atualizar esses conceitos. E isso gera um embate. Para mim, a criatividade tem que necessariamente olhar para a tecnologia, porque a tecnologia é ferramenta. E eu acho que a criatividade é a mão e o cérebro. Nós temos que saber usar essa ferramenta. Existem coisas fantásticas para serem feitas se a gente colocar um olhar criativo sobre a tecnologia. Esperar que esse olhar venha só da tecnologia
é uma visão míope e insuficiente, né? Às vezes você está de dentro da realidade e está muito dentro dela. Você precisa sair dela para enxergar melhor, né? Que eu chamo de visão de helicóptero. Você precisa sair e olhar mais de cima, porque aí você vê coisas que lá do ponto focal você não estaria vendo. Então eu sou muito a favor de trazer a mente criativa mais generalista para o mundo da tecnologia, porque eu sei que o olhar criativo mais generalista vai trazer toda uma série de inputs calcados no problema que a gente tem que resolver aí no contexto que existe hoje, e vai saber que ponta amarrar com a área de tecnologia para criar uma solução nova. Então, o embate, eu acho que ainda é mais por conta de um conflito geracional. Eu até posso dizer que eu às vezes me pego nesse conflito geracional. Né? Eu, de certa forma, como pessoa física, eu represento algo que já foi. Eu me fiz dentro da indústria das agências de propaganda. Mas eu acho que a mente criativa não fica velha, a mente criativa fica obsoleta. Eu não acho que as pessoas ficam velhas, as pessoas ficam obsoletas no nosso ramo. E a obsolescência é uma coisa que você pode dominar. Então, se você está ficando velho no sentido da obsolescência, eu acho que a responsabilidade é só sua, porque existem infinitas maneiras de você se atualizar e aplicar o conceito criativo ou a habilidade criativa num contexto novo, que foi o que eu tentei e tento fazer o tempo todo. Eu me desapeguei do meu passado, eu tentei desaprender e aprender novas coisas, né? E eu acho que a visão criativa e a capacidade criativa sabe fazer isso. Essa caminhada é uma caminhada dolorosa? Cara, não é libertadora. Talvez seria dolorosa se eu tivesse algo para manter. Como eu consegui vender a minha empresa, consegui ficar, vamos dizer assim, de uma certa forma livre, essa caminhada para mim ela é quase que juvenil no sentido de é muito bom aprender coisa nova, descobrir coisa nova. Então eu estou fazendo uma série de coisas que para mim são primeiras vezes. Não é muito fácil você descobrir a oportunidade de fazer primeiras vezes na sua vida. Mas a energia que isso te dá, a endorfina que isso traz, o bem que isso faz para a mente criativa é incomensurável, entendeu? Então, não, a caminhada para mim ela é nem um pouco dolorosa. Mas eu me livrei das amarras. Dos negócios que a Innovination tem nesse momento, e você citou conteúdo, você citou uma área de comunicação mais voltada para uma publicidade que a gente está mais acostumada, a IP é um dos seus clientes, é uma marca super conhecida e que precisa se comunicar, né, nos meios de massa, etc, etc. Quais você acha que são os mais promissores? Eu acho que é o conjunto dessas coisas que faz com que a resposta seja... me faça crer que a resposta nunca será uma só. Nunca será a agência, a resposta, né? Para te dar um exemplo muito caso, já que você citou a IP, a gente teve que criar um esforço de comunicação nitidamente só online para a IP durante o Covid. A IP precisava dizer que ela estava criando um programa em que ela ia produzir álcool gel, quando havia uma escassez de álcool gel, né? E a gente foi, com esse desafio, tinha que trabalhar criativamente com isso. E aí a gente, no nosso modelo, que é de plugin, a gente faz uma curadoria de talentos, que já é um modelo completamente diferente de como uma agência convencional operaria. Nós falamos, bom, quem seria o melhor recurso criativo para pensar nessa, aspas, campanha, esse projeto? E aí nós chegamos à conclusão de que a gente tinha um recurso criativo ideal para isso na Espanha. Na nossa rede de conexão, que tem mais de 250 nomes hoje, que são plugados de acordo com a necessidade, o perfil e o projeto, a gente falou, olha, nós precisamos de alguém na Espanha, porque a Espanha, na questão do Covid, está cerca de 1 mês à frente na curva epidêmica. Eles sabem coisas lá que nós só vamos saber no mínimo daqui a 1 mês. Eu gostaria de ter a cabeça de alguém vivendo esse pequeno futuro de 1 mês, trabalhando para essa problemática que nós temos agora. E nós plugamos uma dupla criativa espanhola. Na verdade, não era uma dupla, era um grupinho. E a visão, eu não teria essa visão nunca se eu tivesse um grupo fixo de criativos num departamento criativo, entendeu? Porque eu teria que usar o recurso que eu tenho. E eu hoje posso ter qualquer recurso do mundo, desde que eu tenha a visão de curador sobre qual o melhor recurso a usar para aquela situação.
Perfeito. Alexandre, muito obrigado por ter trazido a sua visão de curador sobre vários aspectos da indústria da comunicação aqui para o Maximídia. Eu queria muito agradecer a presença sua aqui conosco ao vivo e a sua disponibilidade de ficar com a gente mais um pouquinho lá na sala de perguntas e respostas no Q&A da Ótima.